Devemos dizer que o que nós somos hoje, no desempenho do nosso ministério, devemos à família Wood, pelo facto deles terem sido meus professores do Seminário de São Vicente, em Cabo Verde. Portanto, eu penso que falar de família Wood em 2 ou 3 minutos é tempo bastante exíguo, mas realmente o que eu sou hoje, devo à família Wood, porque eles me influenciaram bastante. O reverendo Wood foi o meu professor, ou eles foram meus professores, e o reverendo Wood era professor de santidade. Professor de santidade, era professor de homilética. Eu não me esqueço de uma doutrina ou de uma disciplina que nós tínhamos chamada Arte de Falar em Público. E realmente ele nos impactou, porque nos ensinou a falar, nos ensinou como comportar, como se apresentar, como estar à frente do público. E isto me ajuda hoje de uma forma extraordinária na minha vida e no meu ministério. Para mim é um privilégio e homenagem poder falar do Memo e Peppa, como nós chamamos. Eles têm sido para mim duas colunas espirituais, bem como os meus pais espirituais. A minha convivência com eles tem sido desde a infância. Eu tenho seguido a sua vida, como eles são servos dedicados, o seu dinamismo em tantos fatores e setores da Igreja do Nazareno. Eu sinto-me privilegiada de tê-los na minha vida, porque eles têm sido uma bênção e uma maneira, um testemunho que eu posso dizer me ajudou a crescer muito espiritualmente. The impact that my grandparents have had on my life is extremely profound. From knowing how they started and leaving their country, leaving their parents and their families to go somewhere where they have never been before, where they had to learn a new language, where they had to basically change cultures, to me, all for the sake of the call, which to me proves that when you know what God wants from you, when you know what God's will for your life is, and you're willing to do whatever He asks of you, then there is nothing that He will not do in return for you. If there's one thing that I've learned from both of them, they always tell me God is faithful, if you're faithful to Him. From a young age, I always had my grandparents teaching me the basic Bible stories with tens and almost hundreds of tapes of Bible stories, just teaching us the basics of Christianity. And I've always felt secure, not only with my parents and my grandparents, but I felt secure knowing that my home is a place where God also dwells. Spiritually speaking, I see my grandparents almost as saints, because they are heroes of the faith, people that laid down their lives to serve other people. As I go into the ministry and as I start to find myself in God's will, I want to be exactly what my grandparents, what my parents have showed me I should be. They've always showed passion for God, passion for the cause of Christ. My grandfather could be asleep, and if you start talking about missions, or if you start talking about missionaries, he will talk, and he will get up, and he will start to tell the countless number of stories of how God provided and how God showed them the way out. And so I would describe their love for God as passion. They've always had passion for the cause of Christ. Sem sombras de dúvida, eu diria que é amor até a morte. Porque Jesus disse que aquele que deixa pai e mãe, e casas e bens e terrenos, por amor a mim. E os meus pais não só sabem isto em teoria, mas eles o fizeram na prática. Minha mãe era filha única, deixou mãe e pai. Ela voltou para enterrar os dois. O meu pai deixou tudo quanto conhecia no estado de Texas e Oklahoma, filho de um pastor, para sair para uma terra desconhecida, uma língua desconhecida, adotar um povo diferente, uma cultura desconhecida. E eu diria que para os meus pais, eles exemplificaram o que significa deixar tudo para seguir a chamada e para seguir a Cristo. Os nossos pais não nos mandaram para a igreja, mas eles nos mostraram o caminho da igreja. Então, grande parte daquilo que nós somos hoje é por causa do investimento dos nossos pais em nós. E o que é que os nossos filhos são hoje? É também, graças a Deus, fidelidade nossa. Bem cedo ainda, aos 19 anos,
fui pedir permissão para namorar a filha, a Dona Margarida disse-me: estás a sério nessa coisa? Eu disse: claro que sim, eu sei o que eu quero. E era exatamente o que Deus estava a preparar para mim. Uma companheira idônea para me apoiar nesse ministério. E Deus nos tem trazido até aqui por causa da fidelidade dele, mas também por causa da fidelidade desses pais, que tanto de um lado dela como do meu investiram tudo quanto tinham para que nós pudéssemos ser alguém que também pudéssemos ter e encontrar a Cristo. Sempre os meus pais investiram muito na educação. A minha mãe não foi só minha mãe, mas foi minha professora. Ela me lecionou como professora da 2ª classe até quase terminar o liceu. Eles sempre zelaram pela minha educação acadêmica, minha educação espiritual. Os meus pais investiram muito no lado espiritual, na Bíblia, no conhecimento da palavra. O meu pai passava muitas horas comigo quando criança, me educando nas primeiras letras da palavra. Então, sem dúvida, o impacto do ensino deles, um ensino constante. Não um ensino de vez em quando, mas consistente e permanente. E até hoje, apesar da nossa idade, eles ainda continuam nos ensinando, porque eles já viveram mais anos. E uma coisa nós sempre descobrimos, que a palavra de Deus é fiel e é bíblico, que a bênção é de geração em geração. E nós temos sentido, sem dúvida, a bênção deles sobre as nossas vidas. Uma das frases que eu usei hoje na mensagem é dele: isto também passará. Uma das outras frases prediletas do meu pai é Remember who you are. Quando eu saía de casa, ele sempre me lembrava: Remember who you are. Ter uma iniciativa desta natureza, uma bolsa de estudo com o nome deles, é não só apropriado, mas muitíssimo oportuno. Oxalá muitos alunos venham beneficiar-se não apenas da ajuda económica que tal bolsa lhes poderá conceder, mas principalmente do prestígio, do nome e do exemplo deste casal que eu amo muito. Sou profundamente grato pela vossa influência na minha vida, pela vossa amizade, que eu aprecio e acarinho acima de tudo. Que Deus vos continue a abençoar e a fazer de vós uma influência poderosa, não só aqui nesta terra, mas em todos os outros cantos do mundo, onde a vossa influência continua a chegar diariamente.